Muitas pessoas leem o livro de Daniel como se fosse apenas um relato antigo, mas há um segredo oculto em cada capítulo, uma revelação que atravessa os séculos e fala direto ao seu espírito. Você já sentiu que está em meio a um exílio espiritual, cercado por pressões invisíveis, tentando manter sua fé viva num mundo hostil? Então este livro é para você. Daniel não é apenas um profeta. Ele é um espelho para os dias de hoje. O que ele viveu, você também sente. Os conflitos internos, a resistência contra sistemas que tentam silenciar sua adoração, os sonhos que não entende, o desejo de permanecer firme quando tudo ao redor parece ruir. Há um código escondido nas visões de Daniel, uma contagem secreta, um juízo silencioso, uma promessa eterna. Poucas pessoas percebem, mas dentro dessas páginas há chaves espirituais que explicam os sinais do fim, o poder da fidelidade, o papel dos anjos e a exaltação do Messias. É mais do que profecia, é um mapa espiritual para quem quer permanecer de pé até o fim. E se você aplicar o princípio que está escondido aqui, verá mudanças reais, porque quem entende o livro de Daniel entende o coração de Deus no meio do caos, no coração da Babilônia, onde o ouro reluzia mais que a verdade e os palácios se erguiam sobre a idolatria. 4 jovens hebreus foram arrancados de Jerusalém. Daniel, Ananias, Misael e Azarias não chegaram ali por escolha, mas por decreto real. Foram separados de sua terra, seu templo e de tudo o que conheciam. Mas mesmo no exílio, onde o domínio babilônico tentava apagar sua identidade, o fogo da fé não se apagou em seus corações. Havia algo que os magos de Nabucodonosor não podiam entender, um Deus que permanece presente mesmo entre leões. Daniel não apenas recusou a comida oferecida no palácio, ele rejeitou o sistema inteiro que buscava moldá-lo. Enquanto os outros jovens comiam do banquete do rei, Daniel propôs um teste: legumes e água, por 10 dias. Sua fidelidade parecia pequena, mas Deus viu. E é assim que funciona o reino de Deus. Começa com pequenos atos de fidelidade, que aos olhos dos homens são insignificantes, mas aos olhos do Altíssimo são portas para revelações. Ao final dos dias, Daniel e seus amigos estavam mais saudáveis, mais sábios e mais próximos do trono divino. A Babilônia valorizava os intérpretes de sonhos, os encantadores, os astrólogos. Mas havia algo que nenhum deles podia fazer: discernir o espírito de um homem fiel. Daniel foi treinado em todas as artes dos caldeus, mas o que o diferenciava era a presença do Espírito de Deus em sua vida. O próprio Nabucodonosor, um homem acostumado a ser adorado, reconheceu: em ti há o Espírito dos deuses santos. Quando tua fidelidade é real, até o inimigo reconhece que há algo celestial em ti. A chama da fornalha começou a arder quando os jovens hebreus disseram não à idolatria. Mas antes disso, já queimava dentro deles uma convicção inabalável: nosso Deus pode nos livrar, mas se não, ainda assim não nos curvaremos. Essa é a fé que move o céu. Não é a fé que exige milagres para crer, mas a que permanece mesmo quando tudo parece ruir. Eles não adoraram a estátua de ouro, símbolo da soberania do Império Babilônico, porque sabiam que havia um trono acima de todos, o trono do Altíssimo. Enquanto o decreto real ameaçava silenciar suas orações, Daniel continuava orando 3 vezes ao dia, com as janelas abertas para Jerusalém. Ele não se escondeu, ele não se intimidou. Ele sabia que havia uma visão maior do que a de um rei terreno, e foi essa fidelidade que o levou à cova dos leões. Mas naquele lugar de morte, a presença do reino eterno foi manifesta. Os leões viram algo que os homens não enxergavam: um servo marcado pela santidade, e suas bocas foram fechadas. Daniel e seus amigos estavam cercados por uma cultura de domínio, exílio e idolatria, mas não se deixaram dominar.
O Império Babilônico tentou renomeá-los, reeducá-los, redirecioná-los, mas seus corações estavam selados com a promessa do Deus de Israel. Eles sabiam que Jerusalém ainda existia, mesmo à distância. Sabiam que o templo podia ter sido destruído, mas o verdadeiro altar ardia dentro deles. E talvez hoje você também se sinta exilado, numa Babilônia moderna que tenta roubar sua identidade, seus valores, sua fé. Mas lembre-se, o mesmo Deus que esteve com Daniel naquela terra estrangeira está contigo agora. E o que parecia apenas o início de um cativeiro, logo se revelaria como o primeiro capítulo de uma profecia milenar. Porque naquela mesma Babilônia, um rei inquieto começaria a ter sonhos que mudariam a história. Numa noite perturbada, o rei Nabucodonosor despertou suando frio. Um sonho o havia sacudido por dentro, deixando um vazio inquietante no coração. Ele vira uma estátua imensa, majestosa e aterradora, cabeça de ouro, peito de prata, ventre de bronze, pernas de ferro e pés divididos entre ferro e barro. Nenhum dos seus magos, encantadores ou sábios pôde revelar o significado. Mas havia um jovem hebreu, um exilado com alma de profeta. Daniel foi chamado, e diante do rei mais poderoso da terra disse: o segredo que o rei exige, só Deus pode revelar. Daniel, com humildade e ousadia, revelou o mistério. A estátua representava uma sucessão de reinos. O Império Babilônico, o Medo-Persa, o Grego, o Romano, cada qual com sua glória e sua queda. O ouro não duraria. A prata seria inferior. O ferro quebraria tudo, mas não teria unidade. Então, uma pedra cortada sem auxílio de mãos humanas despedaçaria tudo. Essa pedra se tornaria um reino eterno, o reino de Deus. A profecia não era apenas histórica, era divina. Ela falava de domínio, julgamento e a vinda do Messias, o Filho do Homem. Imagine a tensão no salão real. Nabucodonosor, rei de reis, ouvindo que seu império era apenas o primeiro e que seria destruído. E mesmo assim, ele se prostra diante de Daniel, reconhecendo o poder divino que o inspirava. Porque quando Deus fala, até os tronos se curvam. Daniel não apenas interpretou um sonho, ele inaugurou uma linha profética que se estenderia até o Apocalipse. Porque tudo começou ali, com uma estátua, um sonho e um hebreu fiel. A grande estátua era mais que uma imagem, era uma advertência. Um lembrete de que todos os impérios humanos têm prazo de validade. Babilônia, Medo-Persa, Grécia, Roma. Todos ruiriam. E ainda que seus reis se julgassem eternos, a pedra símbolo do Messias viria para estabelecer um reino de justiça eterna. Isso nos ensina que, por mais imponentes que sejam os sistemas do mundo, todos eles cairão diante da soberania de Deus. Até os pés de barro de hoje estão rachando. Muitos hoje vivem como se estivessem na cabeça de ouro, buscando glória, poder, controle. Mas esquecem que a estátua está prestes a ser golpeada. A pergunta é, em que parte dela estamos vivendo agora? As pernas de ferro do Império Romano já ruíram. Os pés de barro e ferro, mistura de força e fragilidade, nos fazem lembrar do nosso tempo. Um mundo dividido, instável, prestes a ruir. A profecia de Daniel continua viva, e cada reino que surge ou cai nos aproxima da vinda do reino eterno. E se você fosse Daniel, você confiaria em Deus mesmo diante do rei mais temido? Teria coragem de dizer a verdade, mesmo sabendo que poderia morrer por isso? A fé de Daniel não era teórica, era coragem revestida de sabedoria. Ele não usou diplomacia para agradar. Usou discernimento para honrar a Deus, e isso o elevou a um lugar de influência, mesmo em terra inimiga. Porque quando Deus te levanta, nem Nabucodonosor pode te impedir. E enquanto o rei ficava maravilhado com a revelação, um novo ciclo estava começando, porque sonhos não vêm apenas para intrigar, mas para preparar. Daniel foi o escolhido para decifrar aquele mistério.
Mas logo outros sinais surgiriam, e o fogo ardente começaria a ser aceso, porque nem todos na Babilônia aceitaram dobrar os joelhos, e isso teria consequências que atravessariam a própria fornalha. Você já se sentiu perdido, desconectado de quem realmente é, e sem saber qual o plano de Deus para a sua vida? A verdade é que você não está aqui por acaso. Deus tem um propósito para você, e eu quero te ajudar a descobri-lo. Por isso, criei 3 e-books que vão transformar sua jornada com Deus. Clique no link no comentário fixado e comece sua transformação agora. A estátua já havia sido revelada, mas agora uma nova estava sendo erguida, gigante, de ouro puro. E diante dela, uma ordem inegociável. Todos deveriam se prostrar e adorar. Quem ousasse permanecer em pé seria lançado na fornalha ardente. Hananias, Misael e Azarias, os amigos de Daniel, estavam entre a multidão, mas não dobraram seus joelhos. Enquanto o som das trombetas ecoava e os corpos se inclinavam, eles permaneceram em silêncio, como colunas, porque há momentos em que ficar de pé é o maior ato de adoração. O decreto de Nabucodonosor foi rápido e cruel. Os 3 seriam lançados vivos nas chamas. A fornalha foi aquecida 7 vezes mais. Os soldados que os conduziram morreram com o calor. Mas quando os hebreus foram jogados ao fogo, algo sobrenatural aconteceu. Um 4º homem apareceu entre eles. Um que brilhava como o filho dos deuses. Eles andavam dentro do fogo, livres. Nem os cabelos foram chamuscados. O fogo que era para destruí-los se tornou cenário do milagre. A fidelidade dos jovens revelou algo que as multidões nunca tinham visto. Um Deus que entra nas chamas contigo. O rei atônito declarou: ninguém fale contra o Deus desses homens. E isso nos ensina algo eterno. A fidelidade pode nos levar ao fogo, mas nunca sozinhos. A fornalha não é o fim, é o palco da exaltação. E muitas vezes é ali que Deus se mostra com mais intensidade, porque há glórias que só são reveladas no meio da prova. Mas o tempo passou, e os olhos do império se voltaram para Daniel. Um novo rei, Dário, se viu enredado por um decreto que o proibiria de revogar sua própria palavra. Os príncipes invejosos armaram contra Daniel. Sabiam que ele orava 3 vezes ao dia, e usaram isso contra ele. O decreto foi assinado. Ninguém poderia orar senão ao rei. Mas Daniel continuou, janelas abertas, ajoelhado, em direção a Jerusalém, porque sua fé não dependia da permissão dos homens. Foi lançado na cova dos leões. E ali, cercado pela fome e pelas presas, ele encontrou o silêncio e a salvação. Deus enviou seu anjo, e os leões se tornaram como cordeiros, porque onde há fidelidade, há livramento. Dário, aflito, jejuou toda a noite. Ao amanhecer, correu até a cova e gritou: Daniel, servo do Deus vivo, o teu Deus pôde te livrar? E a voz veio das trevas: Sim, ó rei, Deus me livrou. Não havia sequer um arranhão. O rei então proclamou que todos deveriam honrar o Deus de Daniel. E isso nos mostra que a fidelidade silenciosa pode transformar até os corações dos reis. Não foi com espada nem com discursos. Foi com uma vida que não negociava a devoção. Daniel não precisou se defender. Deus falou por ele. E muitas vezes é isso que precisamos aprender, que o céu luta nossas batalhas, quando nossa fé se recusa a recuar. E mesmo com o fogo e os leões atrás de si, Daniel sabia que os sonhos ainda não haviam terminado. Porque enquanto o corpo estava livre, seu espírito começaria a ser visitado por visões profundas, misteriosas, apocalípticas. E os próximos capítulos não seriam mais sobre reis da terra, mas sobre bestas, anjos e o próprio trono do Altíssimo. Era noite, e mais uma vez o sono de Nabucodonosor foi interrompido por uma visão estranha. Ele viu uma árvore gigantesca, cujas folhas tocavam o céu e cujos frutos alimentavam todas as criaturas. A sombra daquela árvore
dava abrigo aos animais da terra e às aves do céu. Mas então, uma sentença veio do alto. Um anjo desceu com voz de autoridade. Cortem a árvore, arranquem seus galhos, espalhem seus frutos, mas deixem o toco preso com ferro e bronze. O rei despertou e sabia, esse sonho não era comum. Nabucodonosor convocou seus sábios, magos e adivinhos. Nenhum deles conseguiu revelar o mistério. Então, Daniel foi chamado. Com tristeza no olhar, Daniel revelou a verdade que muitos temeriam dizer: a árvore és tu, ó rei. O rei havia crescido, dominado, se exaltado, mas não reconhecera a soberania de Deus. O aviso era claro: se não se arrependesse, perderia a razão, viveria como animal, até reconhecer que o Altíssimo governa sobre os reinos dos homens. Uma advertência profética e misericordiosa. E assim aconteceu. 12 meses depois, enquanto andava pelo palácio, o rei disse: não é esta a grande Babilônia que eu construí com minha força e minha glória? Antes mesmo que terminasse de falar, uma voz veio do céu, e tudo mudou. Nabucodonosor foi tirado do trono. Sua mente se rompeu. Passou a viver entre os animais, comendo capim como boi. Seu cabelo crescia como penas e suas unhas como garras. Aquele que era a cabeça de ouro foi reduzido ao pó. Mas havia uma promessa. O toco da árvore foi preservado. Deus poderia ter o destruído por completo, mas manteve suas raízes intactas, porque mesmo quando nos quebramos, Deus ainda preserva a essência. Quando há esperança de redenção. E depois de 7 tempos, 7 anos de loucura, Nabucodonosor levantou os olhos ao céu, e naquele gesto simples, seu entendimento voltou. Ele reconheceu que o reino de Deus é eterno e sua soberania inquestionável. O orgulho caiu, mas a graça levantou. A história de Nabucodonosor nos confronta com algo real. Quantas vezes achamos que nossa força, nossos méritos, nossas conquistas são apenas nossas? Quantas vezes, mesmo dentro da fé, esquecemos de dar glória ao único que merece? A queda do rei é um espelho. Nos mostra que, se não rendermos o coração, Deus permitirá que caiamos. Não por crueldade, mas por misericórdia, para que aprendamos o caminho da humildade. Nabucodonosor termina esse capítulo de forma inesperada, exaltando ao Deus dos céus. Sua última palavra registrada nas Escrituras é de louvor. Aquele que tentou que todos adorassem sua estátua, agora reconhece que só o Altíssimo merece adoração. Deus não destruiu o rei, ele o transformou. Porque diferente dos homens, Deus não se alegra com a queda, mas com o arrependimento. E Nabucodonosor se tornou um testemunho vivo de que até os mais orgulhosos podem ser restaurados. Mas a Babilônia não duraria para sempre. Um novo rei subiria ao trono, e com ele uma nova advertência, porque enquanto festejava entre os muros do palácio, ignorando as lições do passado, uma mão invisível começaria a escrever, e cada palavra marcaria o destino de um império. Naquela noite, os salões de Babilônia estavam em festa. O rei Belsazar, herdeiro de Nabucodonosor, havia reunido 1000 nobres e, entre taças de ouro roubadas do templo de Jerusalém, zombava do Deus dos hebreus. O vinho corria, os ídolos eram exaltados, ouro, prata, pedra e madeira, mas nenhum deles respondia. O coração do rei estava embriagado pela arrogância. Foi então que uma mão apareceu, sem corpo, sem rosto, e começou a escrever na parede do palácio. Silêncio, pavor. Nenhum músico tocou mais. As letras escritas pela mão misteriosa eram simples, mas indecifráveis. Mene, Mene, Tekel, Uparsim. O rei ficou pálido. Seus joelhos batiam um no outro. Chamou todos os seus magos, encantadores e sábios. Ninguém soube interpretar, mas a rainha-mãe lembrou de um nome, Daniel, o homem que havia interpretado sonhos, visões, profecias.
o homem em quem habitava o Espírito do Deus Altíssimo, e ele foi chamado uma vez mais. Daniel já era idoso. Seus cabelos traziam o peso da experiência e da fidelidade. Não buscava recompensas. Recusou os presentes do rei e, com autoridade, revelou o juízo. Mene, Deus contou os dias do teu reino e pôs fim. Tequel, foste pesado na balança e achado em falta. Peres, teu reino foi dividido e dado aos medos e persas. A festa terminou ali. Aquela palavra não era só juízo, era sentença, e se cumpriria naquela mesma noite. Enquanto Belsazzar se vestia de púrpura e tentava manter a pose de rei, as tropas medo-persas já marchavam pelos canais da cidade. Sem resistência, tomaram Babilônia. O império que parecia invencível caiu em uma única noite, porque quando Deus escreve, nem os muros do poder resistem. Daniel não usou espadas, mas sua palavra foi mais cortante do que qualquer lâmina, porque era a palavra do céu, trazida com temor e autoridade. Essa cena nos lembra que Deus pesa reinos, mas também pesa corações. Quantas vezes nos achamos intocáveis, escondidos atrás de festas, aparências, máscaras? Mas há um momento em que a mão de Deus escreve sobre a parede do nosso orgulho. E quando isso acontece, o que temos feito será colocado na balança. O que temos construído será provado. E o que parecia grande pode ruir com um sussurro de juízo. Daniel permaneceu firme, mesmo vendo reis caírem à sua volta, porque sua lealdade não era aos tronos da terra, mas ao reino eterno. Ele não temia decretos, não buscava aplausos, sabia que sua missão era revelar o que Deus dizia, mesmo que fosse difícil. E essa coragem o manteve de pé, quando impérios tombavam. Talvez hoje, Deus esteja te chamando para ser como Daniel, alguém que fala quando todos se calam, que permanece quando todos caem. E depois da queda da Babilônia, um novo tempo começou. Mas os olhos de Daniel agora se voltariam para o alto, porque as visões que receberia a seguir não tratavam apenas de reis humanos, mas de bestas que se erguiam do mar, de tronos celestiais, de juízos eternos e de um filho do homem que receberia domínio sobre tudo. As noites de Daniel passaram a ser invadidas por visões, mas não eram sonhos comuns, eram revelações carregadas de símbolos, temor e glória. Ele viu o mar agitado e dele surgirem 4 grandes bestas, a primeira como leão com asas de águia, a segunda semelhante a um urso, a terceira como leopardo com 4 asas, e a quarta terrível, espantosa, com dentes de ferro e 10 chifres. Cada uma dessas criaturas representava um império: Babilônia, Medo-Persa, Grécia e Roma. Mas essa última carregava um mistério sombrio. Do meio dos 10 chifres surgiu um pequeno chifre que falava com arrogância. Ele era diferente. Blasfemava contra o Altíssimo, perseguia os santos e tentava mudar tempos e leis. Um espírito de engano, idolatria e dominação. Daniel viu esse chifre prevalecer por um tempo, até que algo glorioso aconteceu. Os tronos foram colocados, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, seus cabelos como lã pura. Milhares o serviam. E o juízo começou. E então apareceu alguém, semelhante ao Filho do Homem. Ele vinha com as nuvens do céu e foi conduzido até o ancião de dias. E lhe foi dado domínio, glória e um reino eterno, que jamais seria destruído. Todas as nações, povos e línguas o serviriam. Era o Messias, Jesus, revelado séculos antes de nascer. Daniel viu o julgamento divino, a queda dos impérios e o surgimento de um reino que não seria construído com espadas, mas com justiça, verdade e salvação. Essas visões não eram apenas para o tempo de Daniel, eram para nós, porque as bestas continuam a se levantar. Impérios mudam de forma, mas a essência permanece. Domínio sem Deus, poder sem misericórdia, sistemas que oprimem e corrompem.
Mas no meio desse cenário há um trono fixo, uma promessa firme: o reino de Deus triunfará, e o Filho do Homem virá para restaurar todas as coisas. A profecia não é medo, é esperança em meio ao caos. Daniel ficou perturbado com o que viu. Seu rosto empalideceu, mas o anjo lhe explicou: essas 4 bestas são 4 reis, mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para sempre. Essa promessa atravessa os séculos, mesmo quando parecemos esmagados, mesmo quando o mal parece vencer. Deus já determinou o fim, e o fim é redenção, é exaltação para os fiéis, é a ressurreição dos justos no juízo final. Essas visões também revelam realidades espirituais ocultas. Daniel ouviu falar de um príncipe da Pérsia que resistia ao anjo enviado a ele, e de Miguel, o príncipe de Israel, que veio ajudar. Isso nos mostra que há batalhas acontecendo nos céus, guerras invisíveis que influenciam os reinos da terra. Mas mesmo nesses conflitos, a soberania divina prevalece, porque os anjos estão em ação e o reino não será impedido. E enquanto Daniel ainda tentava compreender, mais revelações viriam. Não mais com bestas ou chifres, mas com números sagrados, tempos determinados e uma promessa que anunciaria o Messias. A profecia das 70 semanas estava para ser entregue, e com ela o relógio do céu começaria a contar até o sacrifício do ungido. Gostou do conteúdo e ele fez diferença para você? Clique no Valeu Demais e apoie nosso trabalho. Daniel estava orando, ajoelhado, em jejum e lamento, com o rosto voltado para Jerusalém. Confessava os pecados do seu povo, clamando por misericórdia. Era o ano do exílio e Daniel sabia. O tempo de Deus estava se aproximando. Foi então que o anjo Gabriel apareceu. Com palavras cheias de urgência e compaixão, trouxe uma das revelações mais profundas da Escritura. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. A contagem do céu havia começado. Essas semanas não eram literais. Representavam ciclos proféticos. 70 semanas de anos, 490 anos. E nesse tempo, 7 eventos sagrados aconteceriam. Cessaria a transgressão, se daria fim ao pecado, seria expiada a iniquidade, traria justiça eterna, selariam visões e profecias e ungiriam o Santíssimo. Tudo apontava para o Messias, um plano divino costurado entre impérios, sacrifícios e a cruz. A história da salvação estava sendo revelada em códigos eternos. Gabriel detalhou: desde o decreto para restaurar Jerusalém até o ungido príncipe, haveria 7 semanas e 62 semanas. E depois, o ungido seria cortado, mas não por si mesmo. Uma referência clara ao sacrifício de Cristo, ao Gólgota, ao cordeiro que seria oferecido não por causa de sua culpa, mas pelos nossos pecados. Daniel não tinha ideia de que estava profetizando sobre Jesus com tamanha precisão, mas o céu já via o madeiro, e após a morte do ungido, viria destruição. Um povo e um príncipe que havia de vir destruiria a cidade e o santuário. A referência à destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. As profecias se entrelaçavam com a dor da história. Mas havia esperança, porque a última semana traria o clímax. No meio dela, cessaria o sacrifício e a oblação. O véu do templo seria rasgado e um novo pacto, selado com sangue eterno, seria estabelecido. A profecia das 70 semanas é um lembrete de que Deus não improvisa. Ele revela, ele prepara e ele cumpre. O Messias não veio por acaso. Veio no tempo determinado, como o cumprimento perfeito do plano celestial. Cada detalhe, cada número, cada sombra apontava para ele. E mesmo quando tudo parecia desmoronar, a justiça eterna estava sendo edificada no silêncio do sacrifício. Daniel ouviu, mas não compreendeu tudo. Quem poderia? Mesmo assim, escreveu, registrou, preservou, porque sabia que aquilo era semente para tempos futuros.
Essa profecia não foi dada apenas para ele. Foi dada para nós, para os que ainda aguardam a última trombeta, para os que esperam o retorno do Filho do Homem, para os que sabem que o tempo está se cumprindo e o reino eterno está mais próximo do que nunca. Mas antes que tudo se consuma, outra visão viria. Uma batalha que atravessaria séculos, dois reis em constante conflito, o do norte e o do sul. E nesse embate, entre tronos humanos e forças invisíveis, uma mensagem surgiria: a soberania de Deus não será interrompida, mesmo quando o mundo parecer dividido. Daniel teve outra visão. Desta vez, um anjo lhe revelou uma profecia longa e densa, detalhando séculos de conflitos entre o rei do norte e o rei do sul. Eram impérios que se ergueriam após a queda de Alexandre, o grande rei do Império Grego. Seus generais dividiriam o território, dando origem a dois polos de poder: o reino Seleucida ao norte, Síria, e o Ptolomaico ao sul, Egito. No meio desse tabuleiro estava Jerusalém, sempre esmagada entre forças maiores, como um campo de batalha sagrado. A profecia parecia um livro de história antes mesmo da história acontecer. Traições, casamentos políticos, alianças frágeis, batalhas épicas, tudo descrito com precisão. O rei do norte invadiria, mas depois recuaria. O do sul ganharia força, mas seria traído. E assim, os impérios passavam como sombras, ora triunfantes, ora despedaçados. Mas havia algo mais profundo. Por trás dos reinos humanos, havia forças espirituais em guerra. O príncipe da Pérsia, o príncipe da Grécia e Miguel, o príncipe de Israel. Daniel entendeu que o que ocorre no mundo visível é apenas o reflexo do que acontece no invisível. Guerras políticas são, muitas vezes, ecos de batalhas celestiais. Mas, mesmo diante da instabilidade, a profecia carregava uma certeza: o tempo de domínio humano estava contado, e nenhum rei, por mais poderoso que fosse, poderia impedir o avanço do propósito divino. Deus estava escrevendo a história, mesmo quando ela parecia um caos. O rei do norte se tornaria arrogante, invadiria o templo, profanaria o altar, cessaria os sacrifícios. Foi o que aconteceu com Antíoco Epifânio, figura simbólica do anticristo. Ele entrou no lugar santo e levantou um altar a Zeus. Mas Daniel viu que até ele teria seu fim, sem intervenção humana, porque nenhum império de impiedade pode resistir ao julgamento divino. E esse é um padrão eterno. Todo trono que se ergue contra Deus um dia cairá. A profecia não é apenas sobre reis antigos, ela é sobre o presente. Quantas vezes nos sentimos como Jerusalém, espremidos entre pressões, conflitos, decisões que parecem estar além de nosso controle? Mas o mesmo Deus que revelou os ciclos da história a Daniel é o Deus que dirige os nossos passos. E Ele nos chama a confiar, mesmo quando não entendemos os movimentos. Porque há um plano, e esse plano culmina com a vinda do reino que não será abalado. E nesse cenário de conflitos surge uma figura final: o último rei do norte, símbolo do mal encarnado. Ele seduzirá com palavras, fará pactos falsos, se exaltará acima de tudo o que é santo. Mas no tempo determinado será quebrado, não por homens, não por exércitos, mas pela vinda gloriosa do Messias. A Batalha dos Reinos é, na verdade, o cenário de fundo para o triunfo do reino de Deus. E a guerra, ainda que intensa, já tem um fim selado. Mas antes que esse fim chegue, Daniel vê mais. Ele contempla algo que vai além das guerras, além dos tronos. Uma cena de ressurreição, de juízo, de glória eterna. Porque quando todos os reinos tiverem passado, restará apenas um. E ele não será construído com mãos humanas. Daniel viu o fim e o novo começo. Após visões de guerra, queda de impérios, perseguições e blasfêmias, ele contemplou algo que ultrapassava o tempo. Um julgamento celestial. Milhares e milhares diante do trono. Livros foram abertos e um novo livro,
O da vida resplandecia entre os anjos. Os reinos haviam caído. Os que dominaram por força estavam agora diante do verdadeiro rei. O juízo final havia chegado, e com ele a promessa da justiça eterna. Daniel viu muitos dos que dormiam no pó da terra despertarem, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e o desprezo eterno. Era a ressurreição. A revelação de que o corpo que desce à sepultura não é o fim. Os sábios resplandeceriam como o fulgor do firmamento, e os que ensinaram a justiça como estrelas eternas. A vida não termina na morte, e o juízo de Deus não falha. Cada lágrima, cada renúncia, cada fidelidade secreta seria lembrada diante do trono. Nesse reino eterno não haveria idolatria, nem opressão, nem decreto real que silencie a fé. O Filho do Homem, aquele que recebeu domínio e glória, reinaria para sempre. O templo não seria mais um edifício, mas uma presença. E a cidade não seria Babilônia, nem Roma, nem Jerusalém terrestre, mas a Jerusalém celestial, descendo do céu como no Apocalipse. Uma cidade de justiça, de luz, de salvação, onde não haverá mais noite, nem sombra, nem dor. Para Daniel, a revelação foi também consolo. Ele, que viveu em exílio, viu o dia em que o exílio acabaria, que os hebreus seriam restaurados, que o templo seria reconstruído. Mas viu ainda mais. Viu o tempo em que não haveria mais destruição, porque o próprio Deus habitaria com seu povo. Tudo o que havia sido profanado seria purificado. Tudo o que foi quebrado seria restaurado. Esse é o reino eterno de Deus. E talvez hoje você também esteja esperando esse reino, vivendo entre as ruínas de um mundo em guerra, cercado por notícias que pesam, por dores que não cessam, por conflitos internos e externos. Mas Daniel nos ensina, há um tempo determinado. E mesmo que agora pareça que o mal reina, o céu já decidiu o fim. O reino de Deus não será detido, nem por bestas, nem por impérios, nem pela própria morte. Daniel não viu todas as promessas se cumprirem em sua vida, mas escreveu, creu, guardou, porque ele sabia que sua fidelidade não era em vão. E hoje, mais de 2000 anos depois, suas palavras ainda acendem a fé dos que esperam, porque os que pertencem ao reino eterno caminham por fé e não por vista. E mesmo no silêncio, confiam que o rei virá. E quando ele vier, as estátuas cairão, as bestas serão julgadas, os livros serão abertos, os que estiverem inscritos entrarão na sala do trono e ouvirão o que todo coração fiel deseja escutar. Vinde, benditos de meu Pai, recebei por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo.